Olá, estudante, tudo bem? Bem, hoje a gente vai falar sobre tipos numéricos, né? Mas como assim tipos numéricos? Alguns programas, alguns algoritmos, né, precisam trabalhar com números para fazer somas, operações matemáticas ou coisas mais complexas, mas para você trabalhar com números da forma correta, você tem que saber como que a linguagem Go trabalha com esses tipos numéricos. Então vamos criar aqui o primeiro exemplo, exemplo 01, vou criar aqui o script exemplo.go, de novo aqui o pacote main, a função main. Bem, primeiramente é o seguinte, se a gente pudesse dividir os números, né, em dois grandes grupos aqui na programação, a gente poderia dividir entre números inteiros e números reais ou números com casas decimais, né? Na matemática, todo número inteiro é um número real, mas a recíproca não é verdadeira, né? Então a grande diferença entre um número inteiro e um número real são as casas decimais, ou seja, a necessidade de trabalhar com as casas decimais. Para entender esse problema, vamos começar aqui. Imagina que eu crio aqui uma variável chamada quantidade, vou declarar ela e vou inicializar ela com o valor 34. Vai ficar vermelho porque a variável não está sendo utilizada, mas se a gente passar o mouse aqui em cima, ele vai dar essa informação, ó, var quantidade int, ou seja, foi declarada uma variável chamada quantidade do tipo int. Tipo int vem de integer ou inteiro. Bem, na linguagem Go, a gente tem alguns tipos de variáveis inteiras. Você pode declarar variáveis inteiras de formas distintas. Então, por exemplo, eu vou reescrever essa linha aqui de uma forma mais extensa, colocando var quantidade int, e aí ao invés do operador de declaração e inicialização, só a inicialização. Então eu posso declarar uma variável dessa forma mais extensa para deixar mais claro qual é o tipo de dados dela. Perceba que se eu passar o mouse aqui, nada muda. Bem, o tipo inteiro, né, ele serve obviamente para você armazenar números inteiros, ou seja, números sem casas decimais, mas existem várias formas, né, de a gente declarar uma variável do tipo inteiro, e depende do que você vai armazenar lá dentro. Então eu vou colocar aqui em cima um comentário, né, com uma colinha. Olha só, a gente tem uma série de tipos inteiros que podem ser divididos em dois grandes tipos, que são os inteiros sem sinal e os inteiros com sinal. Por exemplo, eu vou armazenar aqui quantidade. Pergunto, existe quantidade negativa? Por exemplo, eu tenho menos 3 maçãs? Não faz sentido, né? Quando a gente fala em quantidade, a gente pensa em números positivos ou no mínimo zero. Fala, não tenho nada, né? Quantidade é zero, mas negativo não. Neste caso, eu poderia trabalhar com uma variável do tipo uint, ou seja, uma variável unsigned integer, ou inteiro sem sinal. Sem sinal quer dizer que não tem menos, né? Não tem valores negativos. Agora, se eu vou trabalhar, por exemplo, com temperatura, eu posso ter uma temperatura negativa, por exemplo, menos 3. Nesse caso, se eu tentar usar o unsigned int, logo de cara ele vai falar, ó, tem um problema, né? Você está trabalhando com inteiro sem sinal, mas esse tem sinal. Então eu posso utilizar o valor inteiro, né? O inteiro com sinal. Então, inteiro sem sinal, inteiro com sinal. Mas quando a gente fala ainda sobre inteiros, né, com sinal ou sem sinal, outra coisa importante é qual é o range, né, de números que você quer trabalhar. Ou seja, você vai trabalhar com números muito grandes, sejam eles positivos ou negativos, ou são números menores. Na linguagem Go, você tem int 8, int 16, int 32 e int 64, né? Então, o que significa? É a quantidade de bits utilizados para armazenar esses valores. Então, por exemplo, sem cair aqui numa aula de computação, né, de um pouco mais aprofundada, mas quando eu tenho uma variável do tipo int 8, por exemplo, quer dizer que eu só tenho 8 bits para armazenar. Isso vai dar um range de 256 números diferentes, de 0 a 255, né? Se eu pensar em números positivos e negativos, você divide esse range por 2. Então, quanto maior isso aqui, mais números você consegue armazenar. Então, por exemplo, o int 32, ele consegue armazenar números aqui da casa de centenas, milhares, milhões, bilhões, né? Então, menos 2 bilhões a 2 bilhões. E no caso do 64, a gente tem um número na casa dos quintilhões. Você já viu alguém trabalhar com quintilhões, né? Quer dizer que é um absurdo. Então, de menos 9 quintilhões a 9 quintilhões, ok? E tem outra coisa, vocês vão perceber que na hora que eu declarei a variável aqui, eu não coloquei int 8, 16, 32, 64 ou o int 8, 16, 32, 64. Então qual desses que ele está utilizando? Na prática, o Go sempre vai utilizar algum desses.
Só que quando você não coloca, ele vai puxar pela arquitetura do processador. O que isso significa? Se o processador do computador que vai executar esse programa for um processador de 32 bits, ele vai ter esse range aqui, vai utilizar um int 32. Agora, se o processador for um processador de 64 bits, ele vai utilizar esse range aqui automaticamente. Então, hoje em dia, é mais incomum você ter processadores de 32 bits, né? A maioria dos processadores aí da família Intel i3, i5, i7, i9, da família da AMD Ryzen, né, vão ser processadores de 64 bits. Então, se você não colocar o número, ele vai ter esse range aqui. Aí vem a pergunta final, né? Qual que eu devo usar? Olha, antigamente, né, quando a gente tinha computadores mais limitados, principalmente em questão de memória RAM e processador, então a gente tinha que tomar muito cuidado aqui com que tipo de variável você iria utilizar. Hoje em dia, o que você tem que pensar? Se você utilizar aqui um int 64, né, vou colocar aqui explicitamente, né, int 64 ou o int 64, entenda que esse programa não vai executar ali, né, em computadores com processador de 32 bits. Ah, mas hoje em dia é muito incomum. Sim, é incomum. Então, mas mesmo assim, para evitar problema, você pode colocar aqui o int ou int e deixa o Go verificar, né, qual é a arquitetura do processador. Antigamente a gente tinha que tomar muito cuidado, então provavelmente teria que utilizar ali, se vou trabalhar com positivos até 200, então usa lá um uint 8, né, para evitar ali estourar o range, tá? Mas hoje em dia fica tranquila porque é um problema mais incomum. Bem, como que eu posso exibir isso aqui, né? Então vou colocar aqui um fmt, importa lá o fmt.printf, e aí eu vou exibir esses dois aqui, né? Deixa eu esconder esse cara um pouquinho. Vou colocar aqui quantidade, 2 pontos, percentual D. Então, no caso, quando você for trabalhar com números inteiros, por padrão, a máscara aqui, né, o wildcard é o percentual D. Vou pular uma linha e vou colocar aqui temperatura, percentual, espacinho, percentual D, barra N. E aí eu vou colocar aqui quantidade, temperatura. Vamos executar esse cara e tá lá, né? Exibiu a quantidade e a temperatura. Ok, mas vamos prestar atenção aqui nessas variáveis que eu criei, né? Quantidade, legal, eu acho que é um número inteiro mesmo, né? Geralmente. Então, quando você fala em quantidade, eu falo, eu tenho 2 unidades, 3 unidades. Dificilmente você vai falar, tenho 3,5 unidades, né? Agora, temperatura, aí já abre uma brecha, porque às vezes você pode ter que trabalhar com casas decimais. Por exemplo, estava 24,5 graus, né? Então, quer dizer, esse ponto 5 já não dá para eu expressar aqui com inteiro. Então, quando a gente pensa em variáveis para armazenar números reais ou números de ponto flutuantes, aí a gente tem que se atentar com essa questão dos pontos flutuantes, ou seja, essas casas decimais. Então, por exemplo, eu vou declarar uma variável chamada peso. A gente pode expressar o peso, por exemplo, tem 2,5 kg, né? 3,4 kg. Então, eu vou colocar aqui, declarar ele e colocar aqui que tem um peso de 1,5. Bem, se eu passar o mouse agora na variável peso, ele vai falar, var peso float 64. Então, olha só, por padrão, quando a gente vai trabalhar com um número com casa decimal, o Go interpreta como um float de 64 bits, tá? Então, eu poderia declarar isso aqui também dessa forma aqui, var peso float recebe 1,5, só que aí ele vai dar um erro aqui, porque quando eu passo o mouse, ele fala, não tem o tipo float. Então, diferentemente do int, em que eu tenho um int padrão, né, que aí ele vai puxar lá da arquitetura do processador, no caso do float, a gente só tem aí como declarar o float passando qual é a quantidade de bits que eu quero trabalhar. Então, no caso, eu posso declarar isso como um float 32 ou um float 64. Quando a gente fala em float, né, a gente tem 2 tipos de floats, ou 32 ou 64. Não tem float 8 ou float 16. O que vai mudar aqui? O range, né? Então, no caso do float 32, olha só, menos 3,4 elevado a mais 38, né? E aqui também, no caso do positivo, né? No caso sem o menos, mas o que isso significa, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa variável aqui, receber esse valor aqui, vamos começar pelo negativo, e vamos exibir ela, né? Para a gente entender o tamanho desse número. Então, eu vou colocar aqui printf, vou colocar aqui peso, 2 pontos. Aí, no caso, como eu estou trabalhando com um número de ponto flutuante, eu vou colocar percentual F.
por uma linha e vou colocar aqui, peso. Vamos imprimir isso aqui para dar uma olhada. Olha só o tamanho, né, deste número aqui. É bem grande, né? Então olha aqui, ó. Esquece esses zeros aqui, né? Pega só essa parte aqui, a parte inteira. Olha o tamanho desse número. Agora, quer ver? Vou trocar aqui para 64 e vou pegar o range aqui, né? O range inferior do 64. E vamos lá. Quem aí, se você consegue expressar, ler esse número aqui, deixa aí nos comentários, por favor. Então é um absurdo, é um número muito grande. Então mostra como o Go tem aí um poder, né, de processamento numérico bem interessante. Bem, só que no caso, né, o que eu quero aqui? Vamos voltar aqui para 1.5, né, 1 kg e 500 gramas, por exemplo, né? E vamos mandar aqui rodar novamente. E ele colocou aqui, ó, 1.5, só que ele colocou um monte de casas decimais, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais, salvo engano. E nem sempre você quer exibir desse jeito, né? Por exemplo, acho que para peso, talvez 2 casas decimais seja o suficiente. Então, por exemplo, se você quiser exibir com 2 casas decimais, você pode alterar esse wildcard aqui colocando percentual 0.2f. Então ele vai arredondar para 2 casas decimais. Lembrando que aqui ele não está alterando o valor da variável, ele só está alterando a forma de exibir o valor dela, tá? Lá no printf. Então pode ver que ele arredondou para 2 casas decimais. Se você quiser nenhuma casa decimal, só que aí no caso você vai acabar afetando ali, né, o que você está exibindo, né, o valor ali da variável, talvez não esteja exibindo da forma mais correta, mas ele faz. Então aqui ele arredondou para cima, né? Então a partir de 5, né, na primeira casa decimal, ele já arredonda ali para 2, ok? Se eu trocar aqui o valor para 1.2, vamos ver o que ele vai mostrar. Ele mostrou 1, né? Então, quando chegar a partir de 5, ele arredonda para cima, abaixo de 5, ele arredonda para baixo. Legal, mas vamos ver um exemplo agora, né? Misturando um pouco as coisas que a gente aprendeu até então. Então, vou fechar esse cara aqui. Vou criar um outro exemplo, lembrando que todos os exemplos estão no repositório aí desse curso, né, dessa série, que está aí no comentário deste vídeo, tá? Então, exemplo 02, vou criar aqui o nosso script, de novo, né, o pacote main, função main. Então, imagina que eu quero escrever um programa, né, para ler uma palavra do usuário, e aí eu quero quebrar essa palavra em 2 partes, ou seja, eu quero dividir em primeira metade e segunda metade. Para tanto, eu vou precisar ler a palavra do usuário, calcular o tamanho, né? Lembra que o tamanho da string é dado pela quantidade de caracteres. A gente já viu como fatiar, né, uma string também. E aí eu vou dividir por 2 e aí eu vou ter os ranges, né, da primeira metade e da segunda metade. Então vamos lá. Então primeiramente eu vou mandar aqui uma mensagem para ele, importar o pacote fmt.println, digite uma palavra. Vou criar a variável aqui palavra do tipo string. E aí a gente vai utilizar aqui também do FMT, já viu antes, né, como fazer isso, utilizando a função scanf. Então, abre aspas, percentual S, vírgula, E comercial, né, para pegar o endereço de memória da variável palavra e jogar o valor lá dentro. Lembra lá da nossa aula sobre isso. Bem, legal, então já peguei a palavra. Agora eu vou pegar aqui, vou criar uma variável chamada tamanho, vou iniciar e declarar ela com o comprimento, né, da variável palavra, ou seja, a quantidade de caracteres que ela tem. Então, olha só, eu declarei essa variável recebendo aqui o comprimento, né, desse string. Se a gente passa o mouse, ela é do tipo int, né? Int ali, no caso do meu computador, tem um processador de 64 bits, então, na prática, é um int 64. Agora, vamos pegar aqui e criar uma outra variável chamada metade, que vai receber tamanho dividido por 2, tá? Então a gente usa o operador barra, né, para fazer divisão. Fica tranquilo, porque na próxima aula a gente vai falar sobre operações matemáticas com um pouco mais de calma, tá? Então aqui, dividindo esse tamanho por 2, se eu passo o mouse aqui, ele vai dar também um valor int, tá? Isso aqui é interessante porque em algumas linguagens, quando eu faço a divisão de 2 inteiros, no caso eu tenho uma variável inteira e esse valor inteiro, às vezes o resultado dá um número real, porque, por exemplo, se eu dividir 5 por 2, vai dar 2.5. Então, quer dizer, é um número com casa decimal. Mas no caso da linguagem Go, ele acaba também resolvendo esse valor como inteiro. Vamos agora exibir essas 2 metades, né? Então, eu vou colocar aqui fmt printf, aí eu vou colocar aqui primeira metade, 2 pontos, percentual s barra n,
vírgula, vou pegar aqui a minha palavra e a gente já viu como pegar, né, selecionar partes da palavra pelos índices. Então vou colocar aqui 0, 2 pontos, metade. Agora aqui printf, né, perdão. Vou copiar aqui esse cara, vamos colar aqui e aí segunda metade. A gente já viu, né, se eu quiser pegar a partir de um ponto até o final, é só colocar o índice de início, 2 pontos e colocar nada depois. A gente viu lá naquela aula. Bem, vou salvar aqui. Não posso executar aqui com esta forma porque eu tenho interação com o usuário, né? Uma interação de entrada, ou seja, eu vou fazer uma leitura. Então vou ter que abrir aqui o terminal. Aqui esse cara está dentro da pasta exemplo 02, tá? Deixa eu esconder aqui um pouquinho. Então eu vou colocar aqui go run exemplo. No caso aqui eu quero exemplo 02. E aqui dentro, se eu der um tab, ó, só tem o script exemplo.go. Vamos dar um enter aqui. Palavra, vou digitar aqui banana e tá lá, primeira metade ban, segunda metade ana. No caso, banana é uma palavra de tamanho par, né, 6, ele dividiu certinho. Se eu executar de novo aqui, vou digitar laranja. Aqui no caso é uma palavra de tamanho 7. Então ele pegou a primeira metade lar, a segunda anja, ou seja, uma metade ficou exatamente um caractere menor que a outra. Normal, não tem cor, tá? Enfim, com esse exemplo você já vê aqui a aplicação, né, de dois tipos de variáveis. Então tem uma variável do tipo string e outras duas variáveis que são do tipo int. Ó, perceba, ele vai trabalhar com int e vai fazer o arredondamento. Então, perceba que nossos programas eles vão ficando mais complexos e a gente consegue aplicar tudo que a gente está aprendendo aqui. E como eu falei, vai ficar mais complexo aí com o decorrer das aulas, ok? Bem, e vamos para o último exemplo, que eu quero explorar uma peculiaridade ali da linguagem Go com relação aos números de ponto flutuante, tá? Então eu vou criar aqui uma outra pasta, exemplo 03, aqui dentro também um script, exemplo.go, mesma coisa, pacote main, função main. Você já deve conhecer, né, o IMC, o índice de massa corpórea, ou massa corporal, né, que é basicamente dado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então é um índice que utiliza para ver se o peso e a altura da pessoa estão ok, apesar de ser uma furada, né, não dizer não ser muito importante, mas enfim. Então vamos tentar calcular isso. A gente vai pedir para o usuário informar esses dois valores, peso e altura. Antes da gente pedir para ele informar, vamos parar para pensar um pouquinho, né? Peso e altura. Eu devo trabalhar com variáveis inteiras ou variáveis de ponto flutuante? Bem, só para parar para pensar, né? No caso, a fórmula do IMC, quanto à altura, trabalha com a altura em metros. Então, por exemplo, se a pessoa tem 1,75, você tem que colocar 1,75, não 175 centímetros, certo? Então, quer dizer, eu preciso com certeza de casas decimais, porque ninguém tem só exatamente 1 metro, 2 metros, né? Tem ali um range, um espaço entre esses valores. No caso do peso, pode ser também, porque para você ter um valor mais exato, você pode trabalhar com as casas decimais. Então, se a pessoa pesa lá 83,5 quilos, é interessante colocar esse 0,5 para ter ali uma acurácia melhor. Ou seja, nos dois casos eu vou trabalhar com números de ponto flutuante. Para economizar, eu vou trabalhar com float 32. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui var altura do tipo float 32. E vamos pedir para ele informar isso aqui. Eu posso até colocar aqui antes, né, a frase pedindo, né? Então, fmt, importa aqui o pacote fmt, ponto println, e vou colocar digite a sua altura. Ok, então declarei aqui a altura. Vamos ler. fmt.scanf. Aí no caso, novamente, né, eu vou utilizar aqui o percentual f. Só que vai ter uma jogadinha aqui, vai ter uma pegadinha, já eu mostro para vocês, tá? E altura. Agora eu vou repetir o processo para o peso. Então, fmt.println, digite o seu peso, var peso, float 32 de novo, né? Vamos começar com ele. fmt.scanf, de novo, percentual f e endereço de memória da variável peso. Ok. Bem, então aqui no caso, a fórmula do IMC é, você pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Vamos lá então. Então eu vou criar uma variável chamada IMC, vou declarar ela e inicializar, e aí eu vou pegar aqui, né, peso dividido pela altura ao quadrado. Então assim,
A gente vai ver com mais calma na próxima aula, mas às vezes para executar algumas fórmulas, a gente precisa isolar parte delas. Então, por exemplo, vai aparecer aí na tela, né, a fórmula do IMC. Então você vê que o peso, né, está em cima, sendo dividido embaixo pela altura ao quadrado. Ou seja, eu tenho que calcular a altura ao quadrado isoladamente e aí depois eu divido o peso por esse valor. Então aqui, como que eu faço ao quadrado, né, no Go? Tem duas formas. A primeira forma é você fazer altura vezes altura, mas aí a gente vai falar na próxima aula que aqui a gente precisa isolar esse cara aqui. Não se preocupe em entender isso por enquanto. Como eu falei, na próxima aula a gente vai falar com mais calma. Beleza, então aqui eu vou ter uma variável IMC do tipo float 32. Legal. Então altura ao quadrado, basicamente altura vezes altura. Continuando, vamos exibir o resultado. Então printf, vou pegar aqui o seu IMC, 2 pontos, percentual F. Aqui não vou pular a linha porque é o último printf, tá? E vou colocar aqui IMC. Bem, vamos executar isso. Novamente eu não posso executar por aqui porque tem interação de entrada, né, com o usuário. Então vamos executar esse cara aqui. Go run, exemplo, no caso 3, exemplo.go. Digite a sua altura, né? Vou colocar aqui 1.75. E olha só, ele já pulou, olha que bizarro. Ele não pediu peso, né? Ele só leu a altura, já pulou. Por quê? Tá errado o nosso algoritmo aqui, né? Tem algum erro? Na verdade, gente, o algoritmo não está errado não, tá certo. Você precisa pegar a altura do usuário, depois o peso, fazer esse cálculo aqui e mostrar o resultado. O problema é a função scanf, tá? A função scanf, quando você vai fazer leitura de números, o que acontece? O enter que você dá, né, que o usuário dá nessa primeira leitura, ele já joga para o buffer da segunda leitura. Então ele entende que aquele enter já foi a segunda leitura, no caso do peso. E ele pula, né? Na verdade não é que ele pula, ele interpretou que aquele enter que foi dado aqui foi a entrada dessa leitura aqui. Então, para evitar isso, a gente coloca aqui um /n e aqui também, né, apesar de já ser o segundo, coloca também. Vamos executar de novo. Então, vou vir aqui, seta para cima do teclado, novamente, vou colocar, né, 1.75, vou colocar aqui 93.7. E agora sim ele foi e me informou o valor. Bem, aqui, obviamente, preciso arredondar para casas decimais? Gente, aí depende da aplicação, né? Então, no processo de desenvolvimento de software, sempre tem aquela primeira parte, que é a parte da análise de requisitos, né? Que você deve, ou alguém, né? Um analista de sistemas, ou qualquer outra pessoa que tenha essa responsabilidade, um PO, né? Por exemplo, vai lá e vê com o cliente, precisa arredondar? Não? Você quer mais casas decimais ou menos? Então, vai depender do que a pessoa falar. Então, aqui eu não vou arredondar, vou deixar assim. E legal, funcionou. Só que a linguagem Go, ela tem aqui um pacote chamado Math, que tem uma série de operações matemáticas interessantes, algumas funções de cálculo matemático são interessantes, dentre elas a que faz aqui a potenciação. Então, por exemplo, quando a gente fala em elevar um número ao quadrado, é simples, divide ele por ele mesmo. Agora, quando é para elevar ao cubo, à quarta potência, você vai ter que ficar repetindo esse processo, então pode ser um pouco chato, né? Então, lá na linguagem Go, a gente tem um pacote chamado math, vou dar um enter aqui para importar, pode ver que ele importou, .poll. E olha só, eu acabei de digitar, olha o que ele fez aqui, né? Vou voltar aqui, ó, vou digitar aqui, poll. Se eu der um enter, ó, olha o que ele fez, né? Estranho? Vou voltar. Então, vou colocar aqui poll, vou colocar aqui, no caso, a altura, né? E ele vai ficar com esse erro aqui, né? Olha só. Mas por que está errado, né? A função poll, ela pega ali dois números reais, né? Eleva o primeiro pelo segundo. Aqui no caso, né? Só está errado que é a altura ao quadrado. Mesmo assim, continua o problema. Então, se eu passo o mouse aqui, tá lá, né? A função poll, fala, recebe dois números, então eleva x pela potência de y. E só que qual que é o problema, né? Eu declarei essas variáveis como float 32. E aí, se eu passo o mouse aqui, na função poll, ele fala que trabalha com float 64. Ou seja, ele não vai. Ele está falando, tá errado, você não me passou dois valores float de 64. Então isso é uma questão que você vai ter que prestar bastante atenção, né? Se você vai utilizar algum tipo de função, né, que já tem ali no caso do Go, ou alguma outra biblioteca, se ela trabalha com números reais, se é com ponto flutuante de 32 bits ou 64 bits. Então, por exemplo, quando eu estava digitando aqui, né, ele já sugeriu poll, e se eu dou um enter aqui, ó, olha só o que ele fez, né? Eu vou colocar aqui a altura
ao quadrado. E aí, ó, aquele erro maior sumiu e veio esse aqui. Vamos por partes, né? Primeiramente, por que ele encapsulou toda essa operação dentro dessa função float32? Porque a função poll, ela recebe dois números do tipo float64 e retorna um valor também float64. Então aqui, como minhas variáveis foram declaradas altura e peso com float32, ele tem que manter ali a quantidade de bits correta. Então ele faz a conversão de 64 para 32, utilizando aqui a função, né, do tipo float32. Então já ficou um negócio meio esquisito, meio bizarro. Só que isso não é tudo. Por quê? Porque a função ela recebe dois valores float64. E no caso a minha altura é um float32. Então para dar certo isso aqui eu teria que fazer, né, float64 e aí a função, né, do tipo float64 passando o valor de altura. Para tudo isso aqui dar certo. Olha esse código. Sabe o que isso aqui lembra? Sabe quando você pega, você só tem uma tomada em casa, aí você liga um adaptador, né, aquele famoso Benjamin, aí liga mais dois filtros de linha, aí vai ligando todas as tomadas que você tem ali na sua mesa, no seu rack? É basicamente o que a gente está fazendo aqui, é meio esquisito, né? Então, para resolver todos esses problemas, o que era mais simples? A gente chegar aqui, trocar o tipo para float64, no caso de altura e peso, e aí eu poderia fazer toda essa operação aqui, ó, diretamente, de uma forma muito mais elegante. Olha só, pronto. Posso usar a função poll, né? Poll vem de power, né? Potência, do pacote math, sem problema nenhum. Vamos testar isso aqui. Então, novamente, né? Vou executar. Vou informar os mesmos valores ali, 1.75, 93.7, e ele deu o resultado para a gente. Você vai perceber que tem uma leve alteração, né, no resultado, mas tudo isso aqui tem a ver com a quantidade de bits que a gente reservou para trabalhar. Então pode ter certeza que esse resultado com float64 ele é um pouquinho mais preciso. Bem, eu espero que você tenha entendido um pouco, né, sobre os tipos numéricos da linguagem Go, a diferença de inteiro e ponto flutuante, os tipos diferentes que a gente tem ali dentro do range do int e do float, quanto à questão de bits. Então entenda que quanto mais bits você tem, maior o range de número que você pode trabalhar. E quando a gente fala principalmente em pontos flutuantes, né, em número de ponto flutuante, entenda que quanto mais bits a gente tem, são mais casas decimais também que você pode utilizar, porque na hora que eu fui mostrar o número ali, eu mostrei um número bem grande, só que não tinha nenhuma casa decimal. Só que esse range ele pode ser utilizado também para o lado das casas decimais. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala em aplicações do tipo aplicações como jogos ou aplicações que utilizam computação gráfica, que fazem milhares de cálculos ali por segundo, né? Quanto mais casas decimais, mais precisão você pode ter, né? Então, por exemplo, se é um objeto se movimentando, quanto mais casas decimais, mais perfeito vai ser essa ilusão, né, de movimento do objeto, por exemplo. Bem, então, até a próxima aula e um grande abraço.